E se eu te disser que Max Verstappen pode ser o responsável por decidir quem será o campeão de 2025? Mas não ganhando o título para si mesmo. Isso mesmo. O holandês pode estar prestes a se tornar o fiel da balança na disputa mais insana da temporada. Fica comigo até o final, porque essa história está apenas começando. Mas antes, se você respira Fórmula 1 e não quer perder nada do que acontece dentro e fora das pistas, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Deixa aquele like maroto para fortalecer e bora pro conteúdo. Max Verstappen, o rei que pode coroar outro. Será que Max Verstappen vai se tornar o fiador do título da F1 2025? Tudo indica que sim. A Fórmula 1 pode estar caminhando, e isso é um grande talvez, para uma disputa interna explosiva na McLaren pelo campeonato. E tudo mudou após as vitórias consecutivas e devastadoras de Max Verstappen em Monza e Baku. Mas aqui está o plot twist. É justamente o piloto da Red Bull quem pode ter a palavra final nessa história. E olha só que loucura. Ele pode até inclinar a balança a favor de seu amigo Lando Norris. Mas calma, tem um porém gigante. Isso só acontece se Norris conseguir superar seu companheiro Oscar Piastri no dia certo. Verstappen literalmente virou o rei da disputa sem nem estar brigando diretamente pelo título. A dobradinha da McLaren e os números que assustam. A McLaren chega às últimas 7 corridas da temporada ocupando a dobradinha no Mundial de Pilotos, com Piastri incríveis 31 pontos à frente de Norris. Deixa eu te mostrar como essa montanha-russa de pontos aconteceu. A vantagem do australiano saltou de 9 para 34 pontos após o GP da Holanda, quando venceu de forma brilhante, enquanto Norris abandonou com uma falha no motor que partiu corações. Porém, após Monza e Baku, a diferença caiu para 25 pontos. Piastri foi salvo pelo fraco desempenho do companheiro no Azerbaijão, onde Norris abandonou ainda na primeira volta em um incidente frustrante. O diagnóstico de Ralf Schumacher. Segundo Ralf Schumacher, ex-piloto de F1 e analista fiado, o ponto mais decisivo foi outro. Prestem atenção nisso. A McLaren perdeu a chance de lutar pelas vitórias e pelos 25 pontos que valem ouro justamente por causa de Verstappen e da Red Bull em Monza e Baku. Para o alemão, se isso continuar, e pode continuar com as melhorias da Red Bull, Verstappen pode se tornar o verdadeiro kingmaker da luta pelo título. Ele literalmente pode decidir quem leva a taça. Lando vê novamente uma luz no fim do túnel. Max está aqui e agora pode tirar pontos, o que antes não acontecia. Isso é muito importante nessa situação, disparou Ralf ao podcast Backstage Boxing Guys da Sky Deutschland. A equação perfeita para Norris. Mas antes de tudo, Norris precisa garantir que Verstappen tire pontos de Piastri e não dele próprio, ficando à frente de ambos. É tipo jogar xadrez 4D. Se Lando conseguir fazer uma boa corrida e Max terminar entre ele e Oscar Piastri, ele ainda tem uma chance realista, acrescentou Schumacher com a sabedoria de quem conhece cada detalhe desse esporte. O desastre de Baku. Em Baku, porém, a realidade foi cruel. Tanto Norris quanto Piastri perderam para Verstappen. Largando apenas em sétimo e nono, a dupla da McLaren viu o holandês dominar enquanto Piastri bateu após um erro na largada e Norris ficou preso em um trem de DRS interminável depois de um pit stop lento que custou caro. Schumacher foi direto e não poupou críticas. Na minha opinião, não foi suficiente. Norris poderia ter tirado mais proveito. Ele deveria ter largado mais à frente na classificação. Isso faria toda a diferença. Mesmo assim, destacou um ponto positivo. Ao contrário do companheiro, fez uma corrida limpa. Tentou, mas não arriscou demais. Então, parabéns. Norris também ficou satisfeito de ver Oscar, que de vez em quando provoca, cometer um erro crucial. Com Max de volta à briga por vitórias, a disputa entre Piastri e Norris pode ter um convidado especial e talvez um rei inesperado a decidir o rumo do título de 2025. Charles Leclerc e Ferrari. O amor chegou ao fim? Prepare-se porque essa bomba pode explodir a qualquer momento. O amor entre Charles Leclerc e a Ferrari pode estar chegando ao fim. Ele vai pedir demissão em breve? Essa é a pergunta que não quer calar no paddock. O piloto da Fórmula 1 sempre defendeu com paixão que gostaria de ganhar seu primeiro título pilotando um carro produzido em Maranello. Era o sonho, a meta, o objetivo final. No entanto, a situação atual da equipe está o deixando sem esperanças e a paciência tem limite. Os bastidores da negociação. Segundo informações bombásticas do RMC Motori, a equipe que gerencia a carreira de Leclerc já começou a explorar quais são as outras possibilidades para o futuro do monegasco na categoria. Isso não é especulação, é fato. A próxima temporada é uma incógnita para todos. Com a mudança radical de regulamentos,
não dá para saber qual time terá o melhor carro ou qual será o mais confiável. É um tiro no escuro. Foi reportado que 3 equipes estão sendo sondadas por Nicholas Todd, o responsável por fazer as negociações em nome de Charles, McLaren, Aston Martin e Mercedes. Nomes pesados, hein? As reuniões secretas. A saída para uma delas depende de outros fatores críticos. Pelo menos um dos pilotos oficiais que estão garantidos hoje decidirem sair ou a famosa dança das cadeiras acontecer mais uma vez. Todd teria se encontrado com a gerência da McLaren em Monza na manhã de domingo para uma reunião com Andrea Stella e Alessandro Alunni Bravi. Não se sabe exatamente o teor dessa discussão, mas muito se especula que pode ser um estudo para Leclerc ocupar um dos carros papaya no futuro. O obstáculo McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri têm contrato com a equipe de Woking até o fim de 2027, mas parece improvável que um dos dois saia. Isso porque o britânico é gerenciado diretamente por Zac Brown, CEO da McLaren, enquanto o australiano tem Mark Webber por trás dos panos. Inclusive, Webber já chegou a dizer que a Ferrari pode ser uma futura casa de Piastri, mas no momento o foco deve ser todo da McLaren e a disputa pelo título. Ele deve completar seu desenvolvimento e mesmo que a Ferrari continue sendo um ponto de chegada, ele deve alcançar o resultado final. Enquanto isso, seria melhor se ele melhorasse seu italiano, provocou Webber. Em outras palavras, Webber quer que Piastri conquiste primeiro o título antes de pensar em mudar de equipe. Assim, ele terá um poder de barganha muito maior na hora de discutir um novo contrato. Inteligente. As outras opções. As outras reuniões aconteceram com Lawrence Stroll, possível ida de Leclerc para Aston Martin no caso da saída de Fernando Alonso, e com Toto Wolff da Mercedes em Capri, onde o chefe da equipe também se encontrou com Max Verstappen no verão. Além disso, o site italiano destaca que a Ferrari poderia ter foco em Verstappen e pensar no retorno de Carlos Sainz. No entanto, a mídia holandesa aponta que, dependendo de como a temporada de 2026 se desenrolar, o tempo de Max no grid pode diminuir cada vez mais. E para você, será que o amor de Leclerc pela Ferrari realmente chegou ao fim ou ainda a esperança de título com a escuderia? Gabriel Bortoleto em Singapura. A hora de brilhar. O Grande Prêmio de Singapura de 2025 se aproxima e todas as atenções brasileiras estão voltadas para Gabriel Bortoleto. O brasileiro da Sauber chega ao circuito de Marina Bay em meio a uma temporada de altos e baixos, mas com boas perspectivas de brigar por pontos em uma das corridas mais exigentes e brutais do calendário. A evolução do brasileiro. Bortoleto tem mostrado consistência notável em sua temporada de estreia na Fórmula 1. Já somou resultados sólidos, superando em várias ocasiões o experiente companheiro Nico Hülkenberg e conquistou respeito no competitivo pelotão intermediário. Sua adaptação rápida ao carro e a rotina insana da Fórmula 1 faz com que Singapura seja encarada como mais uma oportunidade de consolidar seu nome entre os destaques do grid. O desafio de Marina Bay. O traçado urbano de Singapura é conhecido por ser um dos mais duros da temporada. As 23 curvas do circuito, combinadas com o calor extremo e a umidade sufocante, testam os limites de pilotos e máquinas. Em outras palavras, Webber quer que Piastri conquiste primeiro o título antes de pensar em mudar de equipe. Assim, ele terá um poder de barganha muito maior na hora de discutir um novo contrato. Inteligente. As outras opções. As outras reuniões aconteceram com Lawrence Stroll, possível ida de Leclerc para Aston Martin no caso da saída de Fernando Alonso, e com Toto Wolff da Mercedes em Capri, onde o chefe da equipe também se encontrou com Max Verstappen no verão. Além disso, o site italiano destaca que a Ferrari poderia ter foco em Verstappen e pensar no retorno de Carlos Sainz. No entanto, a mídia holandesa aponta que, dependendo de como a temporada de 2026 se desenrolar, o tempo de Max no grid pode diminuir cada vez mais. E para você, será que o amor de Leclerc pela Ferrari realmente chegou ao fim ou ainda a esperança de título com a escuderia? Gabriel Bortoleto em Singapura. A hora de brilhar. O Grande Prêmio de Singapura de 2025 se aproxima e todas as atenções brasileiras estão voltadas para Gabriel Bortoleto. O brasileiro da Sauber chega ao circuito de Marina Bay em meio a uma temporada de altos e baixos, mas com boas perspectivas de brigar por pontos em uma das corridas mais exigentes e brutais do calendário. A evolução do brasileiro. Bortoleto tem mostrado consistência notável em sua temporada de estreia na Fórmula 1. Já somou resultados sólidos, superando em várias ocasiões o experiente companheiro Nico Hülkenberg e conquistou respeito no competitivo pelotão intermediário. Sua adaptação rápida ao carro e a rotina insana da Fórmula 1 faz com que Singapura seja encarada como mais uma oportunidade de consolidar seu nome entre os destaques do grid. O desafio de Marina Bay. O traçado urbano de Singapura é conhecido por ser um dos mais duros da temporada.
As 23 curvas do circuito, combinadas com o calor extremo e a umidade sufocante, testam os limites de pilotos e máquinas.